As pessoas são muito inseguras atualmente. A gente perdeu muito a rede de apoio que essas mães tinham, né? A gente tem cada vez mais se isolado em relação ao cuidado da criança. Antes era uma comunidade para criar uma criança. E hoje a gente tem visto cada vez mais esse casal isolado, essa mãe isolada, muitas vezes quando o pai não participa. E aí o pediatra acaba sendo esse escape, acaba sendo essa segurança que é muito importante. Bem-vindos ao Café com Pais, o podcast da Universidade de Pais. Sou Ana Luísa Meirelles e junto com o Dr. Vimer Botura, mergulhamos na parentalidade e nas relações entre pais e filhos, convidando pais e especialistas da área para as nossas conversas. Nosso programa oferece insights práticos e conteúdo para fortalecer laços familiares e o seu desenvolvimento pessoal. A cada episódio exploramos estratégias e compartilhamos experiências que ajudam a criar um ambiente familiar mais amoroso e compreensivo. Junte-se a nós para aprender, crescer e desenvolver suas relações familiares. O pediatra, muito além da saúde física da criança, transformando histórias com ciência e experiência. Em tempos de falta de tempo e falta de rede de apoio, sabemos da importância da saúde integral e holística. O pediatra desempenha um papel crucial. Ao oferecer apoio, cuidado e conhecimento, ele não apenas guia a saúde física, mas também a saúde emocional e mental das crianças e dos pais. Ele pode mudar o começo da vida e o curso de uma história inteira. O pediatra é uma verdadeira mãe das famílias. E hoje temos aqui um pediatra, temos a honra de receber o Dr. Paulo Teles. Seja muito bem-vindo. Pediatra e neonatologista, formado pela Faculdade de Medicina do ABC, com residência em Pediatria e Neonatologia pela USP. Especialista em Pediatria e Neonatologia pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Atuou no Hospital Einstein por 4 anos e há 18 anos de prática em sua clínica particular de pediatria, encantando crianças e famílias. Casado com a Gabriela, que também é pediatra, tem 2 filhos. O Léo, de 12 anos, e a Nina, com 10 anos. A paternidade enriqueceu a sua vida e a sua abordagem profissional. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Pais. Eu sou Ana Luísa Meirelles, mãe de 2, empresária e orientadora parental. E aqui, Dr. Vimer Botura, psiquiatra e psicoterapeuta, pai e avô. Somos fundadores da Universidade de Pais. Reunimos conteúdo e especialistas para levar conhecimento e leveza para pais, educadores e profissionais. Concurso, palestras e atendimento para você e para empresas. Se você é novo aqui, já se inscreva no canal. Dr. Paulo. Obrigado pelo convite. Vou fazer um parênteses que eu tenho lutado muito no consultório, como você falou. Você falou que o pediatra é uma mãe. O pediatra pode ser um pai também. Eu acho que eu tenho essa luta diária no meu consultório para que os pais participem cada vez mais. É verdade. Então, eu vou fazer esse parênteses, que eu acho que foi um bom desafio que você me fez. Você começou me cutucando, então achei que é interessante. Obrigado pelo convite. Vai ser um papo gostoso para a gente falar um pouquinho sobre pediatria, sobre os cuidados com os pais. Mais do que até com as crianças, que é o que o pediatra faz. Sim. A gente brinca que quem dá trabalho são os pais, não são as crianças. Então, vamos bater bastante papo aqui para a gente poder explicar um pouquinho sobre o que é a pediatria e como a gente pode influenciar a vida das crianças. Ok. Inclusive, nós trabalhamos como Universidade de Pais também nesse sentido, trazendo o pai e a mãe. Na verdade, a palavra pais, na língua portuguesa, ela deixa essa dualidade, né? Perfeito, perfeito. E é interessante porque eu tenho uma concepção que o pediatra é o médico mais importante na vida das pessoas. Ele interage nos momentos mais difíceis da formação da personalidade e o mais importante realmente é tranquilizar aos pais, né? Porque pais tranquilos criam filhos melhores. Perfeito. O senhor falou uma coisa importantíssima. Uma pesquisa que eu estava vendo antes de vir para cá. Dentre as especialidades, a que é mais valorizada é a pediatria. Quando você pergunta à população em geral, a especialidade mais valorizada é a pediatria. Mas, infelizmente, a gente tem tido um caminho inverso em relação aos médicos. Sim. Então, a população valoriza, mas cada vez menos os médicos estão procurando essa especialidade. E acho que são vários fatores que a gente pode aos poucos debater, mas é uma especialidade que tem sido cada vez menos buscada pelos recém-formados. E eu entendo que todas as pessoas deveriam ter um pediatra de referência. Aquele que você pode ligar à meia-noite. Doutor, meu filho está com febre, né?
E se tem esse pediatra de referência, ele dá uma tranquilidade para aquela família. Ele dá aquilo que a família, assim, a sensação de que eu tenho com quem contar nos momentos difíceis. Perfeito. Então as pessoas devem procurar ter vínculos com um pediatra ou com dois, para que tenham essa sensação de proteção. Isso é um fator que diminui a ansiedade das mães e dos pais, diminui conflitos entre pai e mãe. Consequentemente, o benefício é para a criança e para a família. Acho que isso é fundamental. As pessoas hoje procuram muito o pronto-socorro. Tem uma febrinha, vai no pronto-socorro. Não estou dizendo que o pronto-socorro é menos ou é pior, não, mas não, é diferente de ter um profissional de sua confiança, que você sabe assim, hora que eu preciso, eu conto com ele. Eu concordo plenamente. Acho que o pediatra hoje em dia ele faz parte da família. Acho que é uma das conversas que a gente tem. O pediatra consegue buscar um pouco aquele médico antigo, que era referência para a família toda, aqui em casa. Infelizmente, esse acesso ao pediatra não é, né, para todos. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso a isso. Quando a gente está falando da rede pública, essa proximidade é um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, como uma ligação. Então, existe um público diferenciado, no geral, no particular, que tem esse acesso. Mas não existe nenhum outro profissional da saúde que tem acesso a tanta informação dessa família. Então, o pediatra conhece a rotina da família, a rotina da criança, a alimentação da família, a alimentação da criança, os horários, as atividades, a relação do pai com a mãe, muitas vezes a relação com os avós, porque os avós também participam muito das consultas. Então, é um profissional que ele está envolvido no centro da família mesmo, ele faz parte de todo esse conceito. E acho que aí é muito mais fácil de eu criar uma situação e um ambiente saudável para essa criança. Então, não tem nenhum outro profissional que tem tanto acesso a tanta informação na vida, né, de um paciente. E tem outra coisa importante. Se o pediatra convoca o pai a participar de uma consulta, é possível que esse pai venha. Okay? Certamente. Então é importante, assim, o pediatra tem um certo poder nesse aspecto. Porque, de modo geral, é deixado assim, a criança é coisa da mãe, a mãe que vai, etc. Mas eu entendo que quando o pediatra fala, eu quero falar com o pai, e o pediatra fala com o pai, ele tem autoridade para fazer esse homem refletir sobre a atuação dele. Eu criei na Associação Paulista de Medicina, há uns 20 anos atrás, um projeto que é exatamente para falar sobre saúde mental para os pediatras. Por quê? Porque o pediatra é o médico mais distribuído no país, é o médico mais respeitado, ele tem o poder de falar com os pais, e ele atua nos momentos mais difíceis da vida das pessoas, né? Então, eu acho que esse é um caminho muito importante, né? Envolver o pediatra na orientação parental ou no encaminhamento para a orientação parental, que isso é fundamental, né? As pesquisas mostram que, até da Organização Mundial de Saúde, que cada dólar investido na primeira infância reverbera aí em 6 ou 7 dólares, né, para a sociedade. Isso é muito importante. Nós não estamos pensando em dólar. Dólar é uma referência, nós estamos pensando em saúde, cidadania, né? Mas a gente está indo num caminho contrário. Eu acho que essa é minha maior tristeza, né? Eu acho que a gente está indo... Você que tem valorizado cada vez mais o profissional que é super especialista. Então, aquele profissional que só pega a doença, infelizmente é isso. Então, um cirurgião específico de uma área específica do cérebro. E a gente tem cada vez mais esse grau de especialização. E esse é o profissional que é valorizado. Não estou falando só do ponto de vista financeiro, mas eu acho que esse é o maior ponto que me preocupa, vendo a taxa e a queda dos níveis de busca pela pediatria. Exatamente como o senhor falou, a pediatria é uma das mais reconhecidas, mais valorizadas, mas o estresse que o pediatra atualmente tem passado, então esse contato que o senhor falou do telefone, ele é muito importante. Mas a nossa situação, a saúde mental que a gente tem enfrentado hoje, acho que da população e dos pais, acabou gerando, acho que, uma maior complexidade em relação à pediatria. Então, eu recebi uma mensagem na semana passada de uma seguidora que era estudante de medicina. E ela falou, Paulo, como você consegue fazer o consultório de pediatria? O WhatsApp não te deixa maluco? As ligações não são exageradas? E eu tenho escutado cada vez mais essa reclamação dos meus colegas pediatras. Então, Paulo, está inviável, como é que você consegue? É mensagem o dia inteiro. Eu acho que a gente vive numa situação
de angústia geral. As pessoas são muito inseguras atualmente. A gente perdeu muito a rede de apoio que essas mães tinham, né? A gente tem cada vez mais se isolado em relação ao cuidado da criança. Antes era uma comunidade para criar uma criança, e hoje a gente tem visto cada vez mais esse casal isolado, essa mãe isolada, muitas vezes quando o pai não participa, e aí o pediatra acaba sendo esse escape, acaba sendo essa segurança que é muito importante. Mas cada vez mais mensagens que poderiam se aguardar até a próxima consulta, como qual é a melhor fruta para hoje, ou qual é o melhor brinquedo que eu compro, ou posso ir viajar hoje. Acho que a gente tá perdendo a capacidade de decisão, e aí você delega muito para o profissional. Acho que o papel do pediatra, primeiro, acho que é ter esse canal aberto. Então a minha resposta para essa formanda depende de você, depende da sua relação médico-paciente. Você tem que respeitar o seu paciente, mas ele tem que aprender a te respeitar. Você é um ser humano. Então, quando o senhor falou da saúde mental do pediatra, acho que esse é um ponto interessantíssimo, porque o pediatra era uma das especialidades que tinha a menor taxa de burnout. E hoje ele já está entre as principais especialidades associadas ao burnout. Por quê? Porque a demanda tem sido exagerada e o retorno tem sido pouco. Então, acho que é um caminho que a gente vai ter que lutar contra. Sim. Porque a gente tem que cuidar desde o início para mudar o final dessa história. E eu vejo até que vocês anteciparam aqui a minha conversa, Puxa porque eu ia vida. chegar nesse assunto, mas eu estou vendo que isso está tão latente, e acho que é verdade mesmo. E que eu falo exatamente isso aqui, Paulo. A rede de apoio ficou distante. Perfeito. As vós, família, moram longe. Foi-se o tempo em que apenas o instinto bastava. Uhum. Hoje, o conhecimento é a chave para criar filhos que sejam verdadeiramente a melhor versão de nós mesmos. Perfeito. E daí veio o desafio. O pai e a mãe foram trabalhar. Uhum. E quem vai cuidar das crianças? E como que esse pai e essa mãe vão ter os recursos e as receitas que os avós, os tios, a vizinhança apoiava e dava? Então, ficou realmente um gap, um buraco aí nesse meio tempo. Uhum. E, na verdade, aqui na Vimer é exatamente o nosso propósito. Então, aonde a gente entende? Primeira coisa, pediatra, use com moderação, ou senão você vai perder o seu pediatra ou vai deixá-lo louco. Agora, o que é importante? As famílias precisam da informação, mas essa informação não vem da rede de apoio, não vem dos avós, da cozinheira que ensina, que dá, não, nessa hora, quando está com dor de barriga, tem que comer isso. Quem vai ensinar isso? Então, o que a gente tem falado muito e o que a gente vê, temos trabalhado cada vez mais para dar esse suporte aos pediatras com o novo profissional, que é o educador parental. Uhum. Que daí é um profissional que vem de várias áreas, tanto da psicologia, empresário, advogada, que se formam nessa especialidade para trazer esse suporte na relação das famílias. E que isso é uma parte que o pediatra ele faz também, e daí que eu trago. Mas aonde, em temas da saúde, que acaba sendo tão mais urgente, esse assunto pode ser apoiado por um outro profissional como apoio ao pediatra, porque senão esse pediatra ele vai ficar sobrecarregado. Porque esse conteúdo, essa informação, as famílias não estão chegando e não estão achando. Então, a gente tem, por exemplo, como eu estava falando, uma plataforma com conteúdo, com textos, com aulas, para trazer cada vez mais informações. Porque os pais precisam, sim, estudar. E acho importante exatamente isso que você falou, porque é muita informação atualmente. Ao mesmo tempo que a gente está falando desse desamparo, que acho que é pela proximidade, você tem uma gama de informação, as redes sociais, os grupos, em que os pais são, acho que assim, é uma chuva de informações. E é muito difícil para esse momento que os pais estão vivendo de insegurança, de novidade, entender o que é certo, o que é errado, quais são as informações de qualidade. Então, ter uma base que tem qualidade na informação, que a gente sabe que tem boas referências, baseada em boas evidências, acho que é essencial para essa troca, né? A Lady Ricks fala muito sobre isso, que é quanto mais opção eu te dou, mais difícil é a sua capacidade de escolha. Sim. E é o que a gente tem visto hoje. Então, por que são tantas mensagens? Porque eu acesso 85 grupos no Instagram que são de profissionais de formação diversa, variada, com interesses variados. A quantidade de fake news, de informações, infelizmente, inadequadas que a gente tem são muitas, mas como é que um público leigo é capaz de fazer essa diferenciação? Quando eu apresento um estudo para vocês que fala que a vacina não funciona, e aí eu
para uma pessoa leiga, ele olha esse estudo e fala, puxa, realmente a vacina não funciona. Mas se você tiver um mínimo de conhecimento técnico sobre epidemiologia, qualidade de estudo, você vai olhar e falar, esse estudo, ele nem concluiu o que ele está querendo concluir. É óbvio que as vacinas funcionam. Esse é um estudo direcionado, como foi, por exemplo, sobre o autismo e a vacinação que reverbera até hoje esse problema. O público leigo não tem essa condição de saber o que é bom, o que não é bom, qual é a informação de qualidade. E você muitas vezes acaba escolhendo o que lhe convém. Acho que ter uma base de informação, como vocês fazem, ter um pediatra de confiança que busca, que tem uma associação com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que baseia suas evidências, suas informações nas evidências científicas. Acho que isso traz uma segurança para os pais. Mas eu vejo, e vocês devem ver mais do que eu, vocês vão me dizer, eu vejo uma geração que está despreparada, acho que talvez minimamente falando assim. Eu acho que quando você falou essa coisa, a gente falou da ansiedade, da preocupação, da falta de apoio, eu acho que a gente tem que primeiro cuidar desses pais que me parecem atualmente muito pouco preparados para a paternidade, né? Seria interessante se a gente conseguisse começar esse diálogo antes até deles pensarem em ser pais, para que a gente consiga entender cada dificuldade que eles têm, seja na criação, seja do ponto de vista de saúde mental, para que a gente cuide desses pais e eles estejam mais preparados para o momento maravilhoso, né, acho que único, que é você virar pai, você virar mãe. Mas eu acho que eu tenho percebido cada vez mais esses pais inseguros, trazendo ou passando as suas dificuldades para os seus filhos por falta de preparo. Então, a orientação parental é muito importante nesse sentido, né? E daí, assim como a gente diz, né, Wimmer, a gente estuda para tudo. Então, faz um curso de especialização, estuda para administração, publicidade, direito, pós, e para ser pai, que exige tantos recursos, acha que não precisa, que vai acontecer. E, ao mesmo tempo que passamos a querer também exercer uma parentalidade diferente, mas sem informação é impossível. A gente treina para ser tudo, mas não treina para ser pai e mãe, que é a coisa mais trabalhosa e mais difícil, para que quem tem filho sabe quanto é complicado e quanto é importante. Né? Então as pessoas se dedicam um pouco a isso, e aqui não é crítica às pessoas, não é. É como a sociedade vem vindo. Por enquanto, né, então, Wimmer? E vem mudando assim, por exemplo, há tempos atrás, há não muito longe, filho era quase que uma obrigação. Hoje filho é um direito. Está mudando a concepção. Então as pessoas hoje têm filhos porque querem ter. Antigamente eram obrigadas a ter. Isso muda totalmente o quadro de referência para o comportamento. Se é uma coisa que eu quero ter, então já um monte de resistências vão desaparecer. Então eu posso me preparar para isso. Agora, infelizmente, nós sofremos hoje com dois aspectos importantes. Uma fragmentação muito grande do conhecimento e muita pseudociência. Né? Porque tem pesquisa para tudo. O problema é saber avaliar, fazer uma meta-análise da pesquisa. Né? E é interessante pensar que, exatamente como o senhor falou hoje, as pessoas querem ser, não é uma pressão social. Isso existe até hoje, né? Primeiro, quando você namora, as pessoas querem saber quando você vai casar. E assim que você casa e acha que vai ter paz, eles já querem que você tenha um filho. Existe essa pressão ainda, mas cada vez mais os pais têm tido filhos mais para frente, né? Então a idade, né, do nascimento, comparando a idade dos pais, tem sido um pouco mais para frente. Ou seja, você já tem um preparo emocional. Eles têm agora. Por quê? Porque você faz todo o seu lado profissional e aí depois, em algum momento, você resolve ser pai. Eu acho que esse preparo é muito importante também, né? Para que qual é o melhor momento, você conseguir ter um equilíbrio entre o seu trabalho e a sua família, seus filhos. E aí, a gente fez uma crítica aqui que eu faço, quem está me vendo lá em casa, eu estou fazendo para mim mesmo, porque você brincou no começo, mas eu não tenho nenhuma dúvida que eu faço parte desse grupo que aprendeu virando pai. Sim. Eu achei que por ser pediatra, por ter uma formação de pediatra, eu já estava com um caminho andado, e eu não tenho nenhuma dúvida o quanto eu consegui evoluir. Eu tenho 2 filhos, né, como a gente falou no início, mas eu brinco com a minha esposa que eu queria ter mais um, porque eu acho que aí eu vou ser um pai melhor ainda, porque cada vez que você vai aprendendo, né, com seus próprios erros. Eu acho que as minhas dificuldades, a gente fala, eu penso que a gente vive ainda numa sociedade muito machista, em que o papel do pai ele ainda é
acho que ele não está estabelecido, deveria estar, mas não está estabelecido. Então, ainda é uma questão, muitas vezes, de como provedor. E eu acho que eu fiz essa transição pelo exemplo que eu tive em casa, que era um exemplo, eu tenho 47 anos, quase 50. Então, a gente está falando aí de quase 50 anos atrás. Eu acho que eu tive um pai que foi muito pouco participativo nesse sentido de presença. Então, o meu exemplo era outro. E eu consegui, acho que graças à minha esposa, graças ao nosso relacionamento, essa transformação de perceber o quanto o pai é importante. Não é para prover. E no fundo, quem mais está perdendo com tudo isso somos nós, são os pais. Então, quando você fala, a gente tem que convocar o pai, é verdade, mas seria muito interessante que a gente não precisasse convocar, que isso já fizesse parte, mas a gente precisa convocar ainda. Então, essa conversa tem que ser na primeira consulta. Eu falo, eu quero você mais vezes. Não é para você vir na primeira consulta para trazer a sua esposa que ela ainda não pode dirigir. Cumprir a tarefa. E depois voltar aqui só daqui a 2 anos, quando eu tiver seu próximo filho. Certamente essa já é uma fala muito importante, imagino. Sem dúvida. Né? Exatamente. Já é um grande estímulo nessa percepção para esse pai. Mas eu acho que estamos em transformação, mas é preciso estar aberto para essa transformação. E acho que a gente está evoluindo lentamente, cada vez mais movimentos, né, que os pais sejam mais participativos, que seja uma coisa de visão mesmo, né? Eu acho que é interessante que a gente fala assim, não, eu ajudo. E essa frase pega muito, que as mães falam, não é para ajudar, é para participar. Eu acho que é muito isso, né? Não tem que ter papel de cada um, tem que ser juntos, tem que seja para você cuidar dela, da mãe. E aí esse papel já é muito importante para o seu filho. Eu acho que esse equilíbrio é muito importante e a gente está buscando aos poucos. E você tem percebido cada vez mais, um pouco mais a presença dos pais no decorrer da trajetória, só quando o neném é muito pequenininho ou conforme vai crescendo? Eu acho que depende muito do ambiente. Por isso que é tão importante esse papel da gente ter essa orientação para os pais, né? O pediatra talvez seja esse primeiro caminho, essa abertura de porta para muitos pais. Eu tenho visto, sem dúvida, uma melhora muito em relação a essa participação, mas acho que a gente ainda tem muitos passos para dar. Acho que ainda existem pais que são muito pouco participativos, que ainda julgam que o seu papel principal é de prover. Então, essa semana eu estava atendendo um paciente e aí a gente estava falando sobre o uso de telas. E aí eu falei, tentando orientar para não utilizar. Daí ela falou, mas é o momento deles. É o momento do pai, esse é o momento, mas eu não consigo nem falar para ele não ficar. Eu falei, puxa, ele tem tão pouco tempo. O tempo que ele tem, ele liga uma tela, então ele não está tendo nenhum tempo. Porque quando seu filho está assistindo tela, ele não está com ele, mas ele não vai mudar. Mas tenta, traga ele aqui na próxima consulta para a gente conversar, para eu tentar mostrar, porque quem vai perder ele, a relação entre eles que não está se estabelecendo, porque a tela não vai permitir isso, né? Então, acho que a gente vai elaborando aos poucos. Esse é um bom exemplo. E você mesmo, como você disse, né? Com a formação de pediatria, então você se tornou pai. E aí, tudo aquilo que estava nos livros foi mudando um pouco a sua atuação, né? Um pouco você foi muito boazinha. Acho que foi uma desconstrução e depois uma reconstrução. Acho que eu tive que me reconstruir como pai e junto com isso veio a minha reconstrução como pediatra. Acho que foi junto. Não estou dizendo que quem não é pai, não é mãe, não pode ser um bom profissional, de forma nenhuma, mas para mim foi um antes e depois mesmo. Eu acho que a capacidade que você tem a forma com que você olha para a mãe, a forma com que você olha para a criança, que você é capaz de entender e acolher o que essa mãe está sentindo, o que esse pai está sentindo, eu acho que é completamente diferente. Então, uma coisa é eu te falar a parte técnica de amamentação. Sim. E a outra coisa é eu ter vivido a dificuldade com a minha esposa de participar, ou de quando eu errei e tomei bronca em casa, no sentido de precisa ser mais ativo, precisa fazer melhor. Acho que isso faz hoje eu ter uma gama de conhecimento que eu posso dividir com os pacientes, e isso é muito importante para que a gente, eu falo, vai abrindo o olho, vai conseguindo acolher de uma forma diferente. Às vezes, só de olhar a mãe hoje, você já tem uma percepção, puxa, talvez ela esteja em blues, porque as respostas estão monossilábicas, a forma que ela está pegando o bebê, e isso eu precisei, muitas vezes, conviver dentro, passar pelas dificuldades. Então, eu acho que eu me reconstruí. Depois, eu acho que o meu currículo, de tudo que você falou, eu acho que a primeira coisa eu colocaria os meus 2 filhos. Sim. Depois a minha formação técnica é importante, sem dúvida. Eu brinco com uma coisa assim, que a gente acredita que os pais ensinam coisas aos filhos,
mas eu digo, a gente aprende muito mais com mais. eles. Exato. Dois aspectos. Não que eles nos ensinem, mas a gente aprende com eles. E depois eles nos ensinam com as perguntas que fazem, com os desejos que eles demonstram. Mas aí que entra a importância da comunicação tipo frescobol. Veja só, qual é a proposta nossa na comunicação tipo frescobol? É o diálogo. Surgiu uma dificuldade com a criança, se ela está com uma febre, seja o que for. Aí pai e mãe vão jogar tênis, do tipo assim, que a tendência da mãe é sentir culpa, primeira Perfeito. coisa da mãe. Então a mãe se sente culpada, aí ela se defende jogando a culpa para outro. Ou o pai vem e já reforça a culpa, aí a sogra vem, então é um monte de aces assim, pá, 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 bola sem resposta. Acaba o diálogo. Qual é a proposta nossa? Né? É exatamente trabalhar com um modelo de comunicação tipo frescobol, em que o adversário não é o outro, não é o parceiro, não é a mulher, não é o marido. O adversário é o problema. O problema é uma febre. Então precisamos ter condições de diálogo, de forma que, dialogando, se resolva aquela febre. Não interessa quem está mais certo ou mais errado. O que acontece com frequência é que, por exemplo, a mãe quer ligar para o pediatra, o pai acha que não deve, e fica um monte de conflito, e aquele problema que não é abordado, ele cresce, se avoluma. Então, aí passa a ser o problema a criança e o marido ou a mulher. Então, se distancia da solução e torna tudo mais complicado. Quando nós trazemos um modelo de comunicação tipo frescobol, é para as pessoas exercitarem a prática de corrigir até bola ruim. Uhum. Eu posso falar de uma forma indevida, e se o outro está focado na solução do problema e não em encontrar culpados, porque a tendência mais comum é encontrar culpados, infelizmente. Então, assim, nós temos que derivar para a busca da solução do problema, não para encontrar culpados. Mesmo que a mãe tenha errado, mesmo que o pai tenha errado, até porque pai e mãe erram. Pai e mãe erram. É inerente, até porque nós não temos todo o conhecimento necessário ainda. Então é muito importante que a gente estimule as pessoas o exercício da prática da comunicação tipo frescobol, para que se foque na solução do problema e não em encontrar culpado ou não em ter razão. E é muito comum, eu vejo isso, ainda mais em questões psiquiátricas, ou TDAH, ou autismo, coisa assim, há uma tendência muito grande se culpabilizar alguém. Né? Mesmo quando há um transtorno genético que venha de um dos lados, não se culpa, porque ninguém tem culpa de ter problema. E outra coisa, e muitos problemas existem dos quais ninguém tem culpa. Ninguém. E as pessoas, para se livrar do seu sentimento de culpa, procuram culpar o outro, assim vai. Então o problema se agrava e fica mais difícil de solucionar. Por isso a gente insiste muito nesse tipo de comunicação no modelo frescobol. Isso aí. Eu acho que, e para você criar um filho, mesmo a relação com o pediatra, mas principalmente dentro da família, acho que é muito importante isso. Essa analogia foi fantástica, eu adorei. Eu não conhecia, agradecer o livro que vocês me deixaram fazer. E faz a analogia do jogo acho de dupla. Foi muito, muito legal, acho que eu gostei muito, acho que é dessa forma, e não é só com o filho, acho que é com qualquer relacionamento que a gente tenha, seja com o filho, com a esposa, com os pais. Acho que tem que ser uma troca. Acho que a gente, exatamente isso, tem essa coisa de querer jogar o problema para o lado adversário e se ver livre do problema. Né? E é como se o problema fosse embora, mas ele não vai embora. Sim. O problema só vai embora quando a gente trabalha junto. Então eu falo muito isso, vocês são um time. O time pai, mãe, pediatra, avós, o nosso time é o nome do seu filho, é o Joãozinho, a gente é time Joãozinho. Sim. Independe de quem está fazendo, a gente tem que fazer sempre junto, o objetivo maior é a saúde dele, nesse caso que a gente está falando de pediatria. Sim. E é isso, é um jogo junto, talvez de 2, de 3, de 4, de 10 pessoas batendo a raquete de frescobol para não deixar essa bola cair. A peteca não pode cair, a bola não pode cair, a gente tem que focar na saúde da criança, esse é o objetivo maior, né? Mas é muito difícil, como o ser humano ele é egocêntrico muitas vezes, e acho que inseguro. Então, às vezes é mais fácil
para eu me ver livre do problema. Ou às vezes eu nem consciente, né? É aquela coisa de reativo. foi você quem fez reativo. isso. É. O problema continua aí, mas aí eu tenho uma sensação um pouco melhor de que, né? Mas não, independe de quem foi. E acho que a gente tem que chegar na solução junto. Olha, eu derrubei, mas vem aqui, me dá a mão. Isso é um exemplo que eu tive em casa, e vai acontecer com todos, aconteceu comigo, de derrubar a criança. Acontece com qualquer um. A hora que isso acontece, a minha resposta hoje, eu falo, me dá tanta vergonha que eu fiquei com raiva disso. Como que foi derrubar... E aí, quando eu derrubei, eu fiquei... Você, óbvio que não é para ninguém acontecer, isso acontece, mas é isso. Se nessa hora, quem tá a opção de acolhimento? Era minha filha e quem derrubou. E aí, quando você joga o problema para lá, a gente não resolve o problema de ninguém, pelo contrário. Só estressa, né? Exatamente. Tem a metáfora do jogo de tênis da dupla, né? Você está jogando tênis em dupla, quer dizer, o pai e mãe são dupla jogando contra o problema, né, que está na criança. Perfeito. Se essa dupla briga, as pessoas se inibem na busca de solução, entram em conflito e o problema continua agravando. Então, se tem essa metáfora do jogo de dupla, eu achei maravilhosa. Eu dei um exemplo, quer que eu conte aquele exemplo? É muito bom. Num jogo de dupla, onde essa dupla não se apoia, né? Estão ali competindo, na dupla. Aí, uma vai lá e saca... E ela erra os 2 saques, aí vira parceira. Não acredito que você fez uma dupla falta num 40 iguais. Para quem não sabe, é o último ponto. Aí, essa pessoa que errou, é lógico que ela não errou porque ela queria. Perfeito. Ela já estava se sentindo mal. Aí, o que acontece no próximo ponto? O que ela pensa? Ela vê a parceira, aquela que criticou, tomara que ela erre também. Perfeito. Então, vira um jogo contra. Exato. É uma dupla jogando um contra o outro. Agora, se eu vou lá e falo... É isso aí, faz parte errar, vamos para frente, pode arriscar, tem que arriscar, vamos fazer o melhor. Se estão todos ali apoiando e envolvidos... Em que situação a gente pode pensar, eu falo sempre nas crianças, meu foco, mas em que situação que você está cuidando de um ser que ele é muito menos capaz, muito mais imaturo, em que qualquer grau de agressividade, e quando você me fala isso, por que você errou? Ou seja, qualquer situação... Em que situação que isso é positivo? Em nenhuma. O ser humano precisa, independente do que tenha acontecido, desse acolhimento inicial. Eu posso ter feito a pior coisa do mundo, mas eu preciso de acolhimento, depois de entender o que aconteceu, voltar para a razão e aí ter uma solução ideal. E isso é na educação dos filhos, é no relacionamento com as pessoas, com todas as relações. Todas as relações. Então, acho que é muito interessante. A gente está jogando em dupla contra um problema que não somos nós. A gente tem e no que jogo junto. de tênis, na dupla, eu tenho que jogar frescobol com a minha parceira. É isso. Né? A gente tem que manter o jogo. Exato. Frescobol com o parceiro ou com a parceira... para jogar contra o adversário. Acho que é uma excelente analogia desse cuidado, né? Agora, imagina que legal se eu estou jogando esse jogo e eu tenho uma rede de suporte atrás e que está me dando dicas, me ensinando como fazer, e quando eu erro me dá suporte. Eu acho que é isso que a gente está falando aqui, na verdade. Então, são os dois batendo a bola, mas quando a gente tem uma rede de apoio posterior, que pode ser da família, pode ser do terapeuta, pode ser do pediatra, esse jogo vai muito mais para frente. Não existe nenhum campeão que não tenha tido uma boa equipe por trás. Por mais talento que se tenha, por mais conhecimento que se tenha, é necessário uma equipe. Acho que para criar uma criança, a gente precisa disso, né? Então, cuidar dos pais, e aí, para que esses pais cuidem bem dos filhos, a gente precisa de uma rede maravilhosa de suporte. Acho que é isso que a gente está buscando sempre, acho que é isso que a gente está falando. É exatamente isso. Né? Quando eu falei que nós temos um problema que é a fragmentação que existe, eu entendo assim que hoje, muitas vezes, a escola é uma coisa, a família é outra, como se fosse um antagonismo. Então, tem posições. Quando a gente deve desenvolver o conceito de comunidade, de rede, ou seja, a escola é uma escolha da família. Perfeito. Portanto, a escola é uma parceira da família. Mas se joga muita responsabilidade para a escola, que é dos pais, infelizmente. Perfeito. Porque os pais estão inseguros, com um sentimento de culpa e medo, precisa se livrar daquilo. Então, por isso que é importante a orientação familiar, para que o sentimento se resolva e se consiga fazer a questão da comunidade. A escola é uma extensão da família, mas não é a família. Né? Ela tem a sua função, que é diferente. E também o pediatra. Então, assim, se nós formamos
orientação parental, se nós formamos uma comunidade em torno daquilo, né, fica-se muito mais seguro e com muito mais facilidade para se resolver problemas, para se prevenir problemas e principalmente para promover saúde. Perfeito. Né? A gente deve trabalhar nessa linha. Né? E a gente viu isso agora há muito pouco tempo, numa escola que teve um caso enorme de bullying, de mensagens, e eu refletindo exatamente sobre isso. Eu vi um jornalista falando, ele falava assim, não, porque a educação tem que, a escola tem um papel fundamental, e aí ele falou, eventualmente os pais. Aí eu pensei, eventualmente não. Os pais são a base sólida. Sim. E a comunicação entre escola e pais é muito importante, mas a gente vê muito isso. Num caso de bullying, o problema é da escola. Esse é um papel, é a escola, ou então não, a escola fala, não, isso é você e o seu filho, você precisa, não, é um conjunto, somos todos nós juntos aqui para educar essa criança. Então, eu acho que essa conexão que a gente tanto fala é essencial, a escola, os amigos, os pais, principalmente, não eventualmente, como esse jornalista falou. Claro. Né? Claro. Então, num caso de bullying, acho que é isso. A fragmentação, o senhor colocou muito bem. Cada um vai jogando a culpa no próximo, no outro, que daí eu me isento, né? Isso que a gente estava falando da bola, é a mesma analogia, né? Então, a escola fala que o problema é dos pais, os pais jogam a culpa na escola, e aí vai, porque... Não, é um conjunto, nós estamos todos juntos nesse processo. É preciso entender a questão do conceito de comunidade nisso. A escola não é perfeita, não é. Tem riscos. Agora eu vejo que as escolas hoje acabam gastando mais em segurança, tanto jurídica como segurança física, de catraca, de um homem no corredor com walkie-talkie, etc. Gasta mais do que com o professor, eventualmente. E sabe que é absurdo? Mas é assim, então, esse tipo de clima armado é ruim. É ruim. Porque, no fundo, a escola está criando recursos para conseguir se proteger dos pais. E não pode ser, né? Então, essas posições fragmentam e potencializam os problemas. E você vê, isso que vocês falam da escola, acho interessante da gente trazer para a medicina, né? Para a pediatria, nos casos. Esse tipo de medicina que a gente faz hoje aqui no Brasil, que é desse contato próximo com o paciente, dessa troca de mensagens, de você permitir esse contato direto com o paciente, ele não tem em outro lugar do mundo. Eu tenho pacientes que vão embora e continuam com essa relação, fazendo consulta online comigo. Aqui, o pessoal vai para fora, vai para a Holanda, Inglaterra e vem consultar aqui com a gente. Mas acho interessante porque acho que a gente está vivendo um caminho muito parecido com isso. Ainda bem que não chegou isso aqui, acho que torço para que não aconteça, mas cada vez mais a gente está indo para isso. Que é sempre a vida na forma defensiva. Então, quando você me fala da escola, que eles estão se protegendo, se defendendo, cada vez mais a gente vê isso na medicina. E acho que esse também é um dos pontos pelos quais a pediatria está também sendo cada vez preterida ou menos preferida. Porque é uma responsabilidade muito grande, né, que você tem. Mas aqui no Brasil a gente ainda não tem essa cultura de proteção, porque nos Estados Unidos a primeira coisa que um profissional da saúde faz quando se forma, o que é? Seguro. Né? Então aqui a gente ainda não tem isso. Acho que a gente tem, óbvio que existem, acho que é importante você punir, mas a gente vive um momento fazendo uma crítica aqui com os nossos conselhos em que eu posso falar o que eu quiser, eu posso escrever o que eu quiser, eu posso tomar a conduta quase que eu quiser em relação a isso, e eles colocam como sendo direito de livre escolha. Acho que a gente precisa amadurecer muito esse processo ainda, né? Acho que a gente tem que valorizar a relação com as pessoas e acho que esse medo dos processos e tudo isso, a gente não chegou ainda aqui. Por isso que a gente permite ainda essa relação tão próxima, que é muito positiva. Espero que não aconteça, mas acho que a escola cai nesse ponto, então é o receio, né? E outra coisa que eu acho interessante de pensar quando a gente fala das escolas, antigamente existia uma relação diferente. Quando o seu filho fazia alguma coisa errada, a mãe ia à escola para entender o que estava acontecendo. Ela tinha consciência de que o filho poderia ter feito algo errado. Hoje em dia a escola tem medo, porque quando a criança faz alguma coisa errada, a mãe chega impondo e brava como se fosse um problema da escola. Ela só esqueceu de entender que ela faz parte desse problema. Então muitas vezes ela aponta o dedo para a escola e pede uma solução e se isenta, né? E nós sabemos, as estatísticas mostram que a maioria dos abusos com criança ocorre aonde?
dentro de casa. A maioria dos acidentes domésticos, dos acidentes com criança acontece aonde? Dentro de casa e com a mãe presente. Perfeito. Isso é. Só que nessa hora se esquece. Presente, mas beleza. Então, o que a gente vê que é importante, na verdade, é trazer cada vez mais informações aos pais e que a gente possa continuar com essa relação cada vez mais humanizada junto aos pediatras e que eles vão realmente muito além da saúde física da criança, vai para a saúde emocional, mental dos pais, dando todo esse suporte e como isso é importante. E a gente teve até agora uma grande mudança aí, que a gente está falando, que muitos pais e crianças jovens foram impactados com a falta de uso do celular nas escolas. E como você acompanhou isso, de uma certa forma, até foi a Camila Bruzzi que nos apresentou. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como que você está sentindo essa mudança nos efeitos com pais ou com crianças, jovens. A Camila é minha paciente, parceira do Desconecta, que é o movimento que ela fundou, e eu tive um grande prazer em participar junto com ela, mas eu já estava nas redes gritando por isso, junto com o Daniel Becker, com outros pediatras, porque a gente está cada vez mais estudos mostrando o quanto a tela é prejudicial para as crianças, para o desenvolvimento neurológico das crianças. Então, eu falo que há 10, 12 anos atrás, quando isso começou, a gente não tinha evidência científica dos prejuízos. Então, era tudo bem o seu filho assistir uma galinha que soltava raio, que vibrava, que cantava, ou então assistir um Baby Einstein com a sensação de que seu filho ficaria inteligente assistindo aquilo, e hoje a gente tem diversos estudos mostrando os prejuízos. A escola, para mim, é o primeiro passo. Acho que é inaceitável você defender que seu filho leve um celular para um ambiente que ele precisa estudar, aprender, socializar, interagir. Então, o aprendizado da escola ele não é só acadêmico, ele é muito social. Essa relação que ele vive dentro da escola é para a vida, é de aprendizado. Então, é muito importante a gente valorizar isso. Acho que esse passo de retirada que a gente tem visto, claro, inicialmente as crianças reclamando, mas a gente tem visto já um efeito maravilhoso. As escolas que fizeram isso, até alguns dados americanos mostrando, você tem o aumento da nota média dos alunos, você tem uma relação pessoal maior, você tem muito mais... Eles criam muito mais coisas nesses porque intervalos. Porque a satisfação interna também muda, né? Perfeito. Com a relação, com a troca com os amigos, com a forma de prestar atenção nas aulas. A gente fala de desenvolvimento, mas esse contato, essa simulação sobre a vida de conflitos, de resolução de conflitos, a escola produz muito isso dentro do seu dia a dia, né? Então, eu tenho visto um resultado ótimo. A gente tem visto evidências científicas mostrando o quanto isso é importante. Acho que esse é o primeiro passo para um passo longo, que vai ser cada vez mais a gente restringir o acesso, controlar o acesso com a legislação ao nosso lado, mesmo conversando, explicando para os pais, né? Dando uma rede de apoio para que esses pais tenham condição também de sustentar isso. Que também entendam isso, né? Que saia um pouco da superproteção. Eu vi na reunião de pais, mas como que eu vou poder mandar mensagem para o seu pai? E daí eu falei assim, mas se seu pai está na escola, se seu filho, como que eu vou poder mandar mensagem para o meu filho? Se o seu filho está na escola, é um ambiente seguro. Você escolheu para ele estar lá. Né? Então, manda um recado para a diretoria. Não existe nenhuma justificativa minimamente técnica para o seu filho ter celular na escola. É uma mudança. O meu filho não tem celular e quando tem algum problema, ele liga da escola. Essa semana eu recebi ligação, secretaria, o que aconteceu? Esqueci tal coisa. É isso. Ou ninguém vai me buscar, é isso. Sim. Cheguei até a pensar que podiam colocar orelhão na escola. Talvez seja uma coisa interessante. O orelhão ou o celular da escola. O telefone da escola sempre esteve lá. A gente viveu a vida inteira sem isso. Você deixa seu filho na escola e pega ele na porta. E que é um momento de ambiente para a criança e para os pais. Até para a criança estimular a autonomia, essa segurança. Então, o que a gente tem visto, e o Geração Ansiosa fala muito sobre isso, os pais têm cada vez criado um mundo de proteção para o seu filho, uma bolha mesmo de proteção. As crianças não saem mais sozinhas. Claro, a gente vive um mundo mais violento, mas você cerca seu filho, protege seu filho do mundo real e esquece que o maior risco está no virtual. Então, quando você permite que seu filho tenha um celular, você tem que estar pronto para conversar com ele sobre violência, sobre pedofilia, sobre jogos, sobre sexo, sobre todos os problemas que a internet que é aberto. Os pais, não tem como eu vou falar sobre isso, não está na idade, então ele não tem idade de ter celular.
Então eu respondo muitas pessoas, quando meu filho vai ter celular? Eu falei, quando você estiver pronto para conversar sobre todos os problemas que a internet vai abrir para ele. E eu citei alguns aqui, violência, problemas de saúde mental, eu não consigo, meu filho não está pronto, então ele não está pronto para ter esse equipamento. Mas o que eu vou fazer? Compra um celular simples, que tenha ligação e SMS, e aí você vai poder se comunicar e matar a sua ansiedade, porque é muito maior muito mais do seu filho. E por isso que a gente tem que cuidar dos pais, por isso que é tão importante esse cuidado com os pais, para que a gente consiga, né, essa criança mais segura, porque que geração que a gente está criando, né? Eu penso assim, quando eu me recordo das escolas que eu estudei, qual a melhor coisa que eu tive nessas escolas? São os amigos que eu fiz, que são amigos até hoje, né? E quando eu dava aula na faculdade de medicina, eu brincava com os alunos, olha, eles reclamavam que as aulas eram ruins muitas vezes, etc. Eu falava, olha, a melhor coisa da faculdade são os amigos que você faz, porque quando você se formar e for trabalhar, é esse teu amigo que vai te mandar um paciente, vai te indicar um bom serviço, vai te falar de um remédio novo, são os amigos que você faz. A aula é o preço que você paga para ter direito a tudo isso. Perfeito. Não é? Mas essas são as conexões que a gente faz, né? Independente de onde a gente estiver, acho que é isso. E você perde quando você não está tendo isso na escola, né? A gente tem visto muito isso. E você exacerba problemas como o bullying, o cyberbullying. Então as pessoas se sentem muito mais seguras para criticar e fazer, porque elas não têm nome muitas vezes. O acesso, as crianças acabam sendo, tem muito mais risco de violência. Então a gente falou dessa coisa da maior parte dos abusos, da violência vindo de dentro de casa, mas com o advento da internet, imagina que uma pessoa que um pedófilo, para chegar até uma criança, ele tinha todo um caminho para perseguir essa criança num parque, numa praça. O acesso era difícil, por isso que era muito dentro de casa, porque infelizmente é onde você tem essa criança né, vulnerável. Com a internet, não. São 15 minutos para uma adolescente entrar na internet e ela receber a primeira mensagem de agressividade de um predador. É esse mundo que a gente está liberando para os nossos filhos. Então, a gente precisa ter essa noção, cuidar desses pais para que eles consigam cuidar de forma adequada das crianças, né? Esse tema, se eu ficar aqui, a gente vai fazer 2 podcasts seguidos. Vamos mudar. Exatamente. Agora, de qualquer forma, eu tenho um conceito que eu creio que chama efeito vacina. Isso é muito importante. Existe a possibilidade, se o filho está fazendo um joguinho usando a tela, ok. O pai pode, ou a mãe pode aproveitar aquilo como um instrumento de aproximação, de diálogo, né? Então, simplesmente proibir tudo não é o que resolve, mas tem que ser proibido como na escola e em muitos contextos, e criar realmente assim, critérios para isso. Agora, de qualquer forma, um outro elemento importante é exatamente isso. A tela, como você falou, quando você vai falar vai dar celular para o seu filho, quando você tiver condição de conversar com ele sobre esses assuntos. Então, aquilo que é um problema pode virar um instrumento de criação de vínculo entre pais e filhos. Isso chama-se letramento digital, que é essencial. Infelizmente, a gente começou a usar esse equipamento sem isso. Da mesma forma como se começou a fumar sem saber os prejuízos. E hoje a gente tem prejuízo e tem regra, e tem foto na capa, e aumento do custo, e maior taxa. A gente está aprendendo. O letramento digital é exatamente isso que o senhor falou. Eu consegui saber quais são os problemas, trazer isso para o meu filho, usar de forma adequada, porque a tecnologia está aí e ela é ótima. Sim. Só que como fogo, se eu não souber usar, eu me queimo. Exatamente. Demoraram séculos para o homem conseguir, né, controlar essa tecnologia que é o fogo. Acho que a gente está vivendo esse processo agora. A gente tem que saber usar. Exatamente. Então a questão do diálogo é fundamental. Perfeito. E pode dar o efeito vacina, que eu chamo. Perfeito. Ok. Bom, conversa está ótima. Acho que a gente brinda aqui com esse momento de desconexão dos jovens, das crianças nas escolas, o que é uma informação muito boa. Trazemos aqui o conhecimento do Dr. Paulo, falando da mudança dele como pediatra, a partir do momento que ele se tornou pai, pôde trazer muito mais esse conhecimento e como essa troca junto às famílias também é muito enriquecedora. Mas para os pais que usem com moderação e que possam contar também com uma rede de apoio ou conosco mesmo, com a Universidade de Pais, com cursos, palestras, mentoria, especialistas na área, para abastecer essa informação que é importante. E gostaria de saber se você quer deixar uma mensagem aí. Eu sou um fã e eu sou um apaixonado pela minha profissão. Então, acho que a gente está vivendo uma desvalorização. Então, acho que o meu recado é para os pais, para os formandos de medicina. A gente cada vez mais evolui a medicina para que o ser humano viva mais. Hoje a gente tem aí 100 anos, 120 anos. A gente cada vez mais evolui nesse processo de saúde para que a gente viva mais.
Mas a infância, ela não muda. Se você viver 100, 200 ou 150 anos, a sua infância vai durar de 10 a 12 anos. Esse é o período mais importante da formação da sociedade. E o pediatra que está me ouvindo aí tem que ter essa noção que a gente faz parte desse processo. Se a sociedade valoriza, se não te valoriza, valorize-se, porque o seu papel é fundamental na educação dos pais, na educação da criança, e para a gente conseguir um futuro e viver 100 anos com qualidade, 100 anos de uma sociedade muito mais saudável. Acho que valorizem o pediatra. Eu estou aqui fazendo o meu merchan, mas acho que não, é muito mas é isso importante, mesmo. é fundamental. É fundamental. Que eu acho que a gente está vivendo um momento em que a gente valoriza muito mais o final e a gente esquece que Sim. o início da vida, Sim. esses primeiros anos são essenciais para a formação psicológica, emocional, comportamental, para o futuro dessa criança e da nossa sociedade. E aos pediatras e pais que podem e mudam esse começo da vida, eles têm a oportunidade de mudar toda uma história. Perfeito. E isso é o mais importante. Os pediatras são os corroteiristas de um filme muito importante, que é o filme da vida de cada um de nós. Maravilhoso, perfeito. É isso. É isso. Muito obrigada. Obrigado pelo convite mais uma vez. E para você que nos acompanhou aqui em mais esse episódio do Café com Paz, agradeço e compartilhe. Compartilhe com quem que você acha que vai gostar desse conteúdo. Deixe aqui o seu like, o seu comentário, porque assim as redes também ajudam a compartilhar e fazer esse conteúdo tão importante chegar a mais pessoas. Acesse nossos canais e tenha mais informações. Obrigada. Obrigada por ter ouvido o nosso episódio do podcast Café com Paz. Deixe a sua avaliação do podcast e compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar em ouvir essas conversas. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site e redes sociais. Você encontrará toda a informação que precisa, assim como a ficha técnica do podcast e nossos contatos.